Jornada espiritual para 40 madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo do tempo do fim. 31º dia. Tema do dia: o Espírito Santo e o 7º mandamento. Não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Fidelidade. Esse é o princípio do 7º mandamento. Fidelidade conjugal. Deus usou muitas vezes o princípio do 7º mandamento para falar de seu relacionamento com seu povo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Muitas vezes, no Antigo Testamento, Deus chamou Israel de povo infiel e nação de adúlteros. No Novo Testamento, Deus comparou Babilônia com uma prostituta ou mulher infiel. Nesses casos, especificamente, Deus está falando de infidelidade espiritual. Assim, como marido e mulher devem fidelidade um ao outro, o povo de Deus deve fidelidade a Ele. Deus nunca foi infiel e não aceita a infidelidade do seu povo. Esse paralelo entre a infidelidade conjugal e a infidelidade espiritual demonstra quanto Deus valoriza o relacionamento conjugal e o leito sem mácula. Ontem eu falei que Jesus elevou o 7º mandamento a um padrão mais elevado. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Antes do ministério de Jesus, adultério era qualquer relacionamento extraconjugal. A partir do ministério de Jesus, desejar ou cobiçar a mulher alheia é adultério. O princípio é o mesmo. O desejo é um ato reprimido. O desejo é um ato reprimido. O que impede que um desejo se transforme em realidade é o medo ou a falta de oportunidade. Já ouvi muitas mulheres e homens alegarem que seus cônjuges foram infiéis. Já presenciei muitos relacionamentos desfeitos por causa do adultério. Também já testemunhei muitos casais que lidaram com o adultério, souberam se perdoar e salvaram o casamento. Ninguém lidou tanto com a infidelidade quanto Deus. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amei, porque a minha ira se apartou deles. Oséias capítulo 14, versículo 4. Foste como a mulher adúltera, que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. Ezequiel capítulo 16, versículo 32. Deus compara a idolatria com um ato de adultério. A idolatria é tratada como infidelidade espiritual. Ninguém nunca perdoou tanta infidelidade quanto Deus. Assim como a infidelidade contra o cônjuge enfraquece a vida espiritual, a infidelidade contra Deus enfraquece a vida espiritual. A infidelidade conjugal e a infidelidade espiritual são formas semelhantes de desprezo. Nesse sentido, ninguém é tão desprezado quanto Deus. Basta olhar para a cruz para ter a certeza que ninguém foi tão desprezado quanto Deus. Na cruz foi registrado o maior ato de desprezo praticado por alguém. E mesmo assim, Deus ainda nos ama, perdoa e aceita. Quando confessamos nossa infidelidade e lhe pedimos perdão, comece esse dia confessando seu amor por Jesus. Em sua oração, peça que o Espírito Santo lhe ajude a ser fiel a Deus e ao seu cônjuge. Texto escrito pelo pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Amanhã será o 32º dia. E o tema do dia, o Espírito Santo e o 8º mandamento.
Tenha um dia muito especial, cheio do Espírito Santo. Eu te espero amanhã.